Maurício, qual foi o maior momento da sua carreira como jogador? Como jogador, eu acredito que foi em 1995, né? Quando a gente estava, o Santos Futebol Clube, na grande realidade, o Santos Futebol Clube estava falido naquela época, né? E o Pelé, junto com o Samir Abdurrak, que era o seu advogado na época, foram os únicos interessados em pegar o clube para poder resgatar, porque o Santos só tinha Vila Belmiro. E dentro daquele processo de renovação, eu estava presente, junto com o Giovani, com o Narciso, o Marcelinho Paraíba, Marcelo Passos, o Edinho, filho do Pelé. E o Santos não tinha mais dinheiro para absolutamente nada. E nós iniciamos o Campeonato Paulista sendo dirigido pelo Joãozinho, um ex-jogador do Santos, que jogou, né, irmão do Bezerra, que foi jogador de São Paulo. E dentro daquele processo, eu acho que foi a virada de chave do Santos. Por que eu te falo isso? No final, eu não participei, eu participei só até junho, e o Santos foi vice-campeão brasileiro, perdendo para o Botafogo, numa final Perderam entre polêmica, né? aspas. Perdeu oficialmente. Pelo Márcio Rezende, todo mundo sabe dessa história. E depois dessa temporada, o Giovani foi o grande jogador da temporada e foi vendido para o Barcelona. E com o dinheiro do Giovani, conseguiram fazer o CT do Santos, que hoje, né, foi a grande virada. Todo mundo fala que foi na época do Robinho, do Diego, que também foi um momento importante, só que com a venda do Giovani para o Barcelona, o Santos conseguiu se reestruturar financeiramente e conseguiu montar o seu CT de treinamento, que até então não tinha nada, a gente treinava coletivo na praia, né? Então, eu acho que esse momento na minha carreira como atleta foi muito importante. Uma, porque eu era um jogador do Santos Futebol Clube, nascido e criado ali dentro, e eu vi que eu fui importante dentro desse processo, né? E uma satisfação pessoal de um sonho que eu tinha de ser jogador profissional, vestir a camisa que eu torcia enfim, eu acho que ali também de ter um pouquinho de consciência que o Santos mudou a chave e hoje, né, lógico que tem ainda seus problemas, suas dificuldades, mas o Santos já é um clube mais bem estruturado em relação às suas estruturas físicas. Conta um pouquinho pra gente como é que era treinar na praia. Hoje é um negócio meio, né? Imagina, esse time já quase profissionais, né? O moleque da base que logo, logo vai se transformar em profissional. Como é que era isso? Não, você imagina, eu tinha um rapaz que levava as traves, nós íamos correr, porque não tinha lugar para correr no campo da Vila Belmiro, quando chovia, era um lamaçal e era proibido treinar. Então nós íamos para a praia, fazíamos o trabalho físico, né, corria do Canal 4 até Iapochá, e depois a gente, junto com alguns massagistas, montava o campo e a gente treinava no campo na praia, porque não tinha lugar para a gente treinar. Então a gente fazia coletivo, a gente fazia chute a gol, os zagueiros iam fazer cabeceio. Era um time praticamente de várzea, né? Esse processo que você está falando, você já falou você, César Sampaio, quem mais participou? O Sampaio não participou disso. Quem participou foi eu, Giovani, o Jameli, que tinha acabado de chegar do São Paulo e participou daquele ano. Foi uma peça importantíssima. Marcelo Passos, o Edinho. O time principal fazia O time isso? principal. Ah, eu achei que era só a base, o time principal. Não, o time principal. Aí ficaram os remanescentes. O Galo, o Ranielli, ficou o Macedo, ficou o Gilberto, goleiro, que era do São Paulo, que na época teve uma troca do Axel por esses 3 jogadores. Tinha o Dinha, né? Então, assim, foi um processo realmente que era... Se você viu o Santos naquela época, você falava, pô, é um time de várzea, porque você imagina esses jogadores carregando bola, carregando tudo, montando o campo, treinando, depois desmanchando. A gente era tudo Esse era molecão. o time foi o time vice-campeão brasileiro, treinava assim. Exatamente. E aí, no meio do ano, teve um ajuste, né? Porque naquela época, primeiro semestre era o Campeonato Paulista, segundo semestre era o Campeonato Brasileiro, né? Esses Libertadores, ninguém dava muita importância para esse tipo de competição, né? Copa do Brasil, enfim, eram as 2 competições principais. Então, teve o final, nós chegamos à semifinal contra o time da Portuguesa de Esportes, foi uma equipe belíssima, que fez a final contra o São Paulo, se eu não me engano, e a gente perdeu na semifinal para a Portuguesa. E foi esse time que não tinha praticamente nada no Santos. A gente treinava na praia ou no BC, que era o quartel que o general cedia
porque o filho dele estava treinando com a gente lá. E o pessoal, as pessoas passavam, elas paravam. Paravam. Mas eles não perturbavam ninguém. Não, a torcida parava, era diferente, né, Flávio, naquela época. Aí via o Giovani, molecão, via o Edinho, todo mundo queria tirar foto porque era o filho do Pelé, não porque, né, E depois se tornou um grande jogador, um grande ídolo da equipe, mas a gente não era conhecido. Porque os mais conhecidos eram o Galo, era o Macedo, eram jogadores que tinham já participado em 93, 94 e ficaram, né, pela proposta do Pelé de continuar a mesclar com os jovens jogadores. E o Marcelinho Paraíba, o Santos não tinha dinheiro para comprar, acabou perdendo para o São Paulo. E ficou o Giovani, ficou o Narciso, e era esse o time, Jamere, Marcelo Passos, e foi indo assim. Você chegou a encontrar o Pelé? Cheguei. Como é que foi a primeira vez? Nossa Senhora, emoção gigantesca. Lembra quando ele fez os 50 anos dele? Eles treinaram na Vila Belmiro, né, junto com o Rivelino, com aquela seleção maravilhosa de Master, né? Cafuringa, me lembro muito bem. Eu era sub-17 do Santos. Então a gente foi disponibilizado para quando precisasse fazer coletivos, a gente ir treinar com eles, né? Porque eles estavam treinando, se preparando para o jogo de 50 anos do Pelé que ia ser na Itália. A primeira vez que ele entrou no vestiário foi, ver o Pelé de perto assim, né? Aquela... Dividir vestiário. Nossa Senhora, era uma coisa assim, para nós era surreal, né? E entrava o Pelé, naquela época entrava toda a imprensa, né? Junto. Entrou mais de 20 fotógrafos, 30 jornalistas. Foi assim, eu fiquei olhando para ele assim, ele veio cumprimentar, eu falei, caceta, cara, né? Realmente ele tinha esse poder, né? Onde ele chegava, ele paralisava mesmo, porque era um cara, assim, que todos nós que tivemos a oportunidade de escutar, né? Eu não vi ele jogar, mas realmente foi um ícone mundial aí para realmente um extra classe, né? Quando você chegou na sua casa, o que você falou? Eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, conheci o Pelé. Meu pai, mentira, conheci o Pelé, você tá louco? Falei, conheci, ele tocou na minha mão, fiquei no vestiário com ele, depois nós fomos treinar. Tinha até medo de tocar nele, né? Falei, se eu escorrego e machuco esse cara aí, acho que... Você marcou ele, né? Marcamos ele, mas, tinha um medo danado, né, de tocar nesse cara, pelo amor... Não só nele, Rivelino, os caras todos daquela época eram... É muito respeito que a gente tinha, né? Não tinha celular para registrar foto, né? Se tivesse... Se bem que a gente também tinha muita vergonha, né, Flávio? Diferente do pessoal de hoje. Quando a gente entrava no vestiário, a gente não queria nem ir perto desses caras aí, né? Realmente foi uma geração maravilhosa, né? E eu tive o privilégio de nascer em Santos, um time que eu escutei de falar. E hoje eu tenho o privilégio de estar lá em Santos e ver o Clodoaldo, viu o seu Coutinho, Dorval, seu Lima, seu Edu. Pepe, né? Que tá seu vivo, Pepe, graças a Deus. Sim, ícones mundiais de grandes ídolos do futebol, né? Que realmente foram, né? Maurício, hoje mudou. Você falou, naquela época a gente tinha medo. Então hoje você é treinador. A relação é diferente do jovem de hoje com quando você era jovem com os outros jogadores? Mudou bastante em relação a todos esses processos que eu estou te falando, desde a transição do jogador da base para o profissional, desde os jogadores que começam a se destacar no profissional em relação aos outros jogadores que já têm uma história, mudou bastante, né? Hoje, melhor ou pior dessa mudança? Para uns melhor. Outros eu acho que eu respeito muito essa hierarquia, sabe? Eu acho que quando você é um cara que inicia seu processo dentro do profissional, você tem que manter os pés no chão, né? Mesmo que você seja um grande jogador, mas tem outros jogadores que às vezes não têm o mesmo talento que você, mas tem uma história muito grande dentro do clube e você tem que respeitar isso, né? O cara de 30 anos, os caras que são mais, que a gente fala, mais cascudo, né, dentro do plantel. Eu acho que essa hierarquia dentro do meu processo como treinador eu respeito muito. Quando eu vou nos clubes, eu sempre comento isso, falo para os jogadores terem um pouquinho mais de respeito, né? Deixarem as coisas acontecerem naturalmente em relação aos processos. E eu acho que isso tudo foi mudando no decorrer do tempo. E principalmente com esse lance da internet, eu acho que realmente mudou muito, né? Mas que tem que ser respeitado agora do jeito que está, né?